Olá, turma do canal Idemática. Vamos aprender hoje a como calcular a raiz de um número utilizando potência. Ok? Esse é o desafio do dia. Vamos lá? Então vamos ver como isso funciona. Vocês devem lembrar, num dos eventos passados, foi dito o seguinte, que radiciação é a operação inversa da potenciação. Operação inversa, isso é importante. Então, elevar um número a uma determinada potência poderá ser igual à sua raiz. Vamos ver como é que isso funciona? Imaginemos o seguinte, nós temos um valor A, que se nós elevarmos a 1 sobre n, é a mesma coisa que nós estivéssemos tirando a raiz enésima desse valor A. Isso é uma igualdade. Mas aí vocês vão me perguntar, mas para que isso? É simples, pessoal. Essa é uma propriedade super importante, inclusive nós vamos ver na prática, no dia a dia das pessoas que usam tanto planilha eletrônica quanto calculadora. Saber que um número elevado a 1 sobre n é igual à raiz enésima desse próprio número. Tá? Vamos ver aqui com um exemplo. 4 elevado a 1 meio. Isso é igual à raiz quadrada de 4. Ali não está aquele 2, mas você sabe que tem um 2. Né? Então, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, eu posso afirmar que 4 elevado a 1 meio é igual a 2. Aí vocês podem perguntar, não, mas então por que eu já não tiro direto a raiz quadrada de 4? Okay? Porque nem sempre você vai ter essa condição na prática de tirar a raiz quadrada. Quando são números simples, é muito fácil, de cabeça a pessoa já faz. Tranquilo? Mas quando os valores se tornam complexos, fórmulas mais complexas, isso não é tão trivial. Vamos ver alguns exemplos. 8 elevado a 1 terço. Por que eu uso isso? Isso é a mesma coisa que calcular a raiz cúbica de 8. E a raiz cúbica de 8 nada mais é do que o número 2, porque 2 que multiplica 2 que multiplica 2 é igual a 8. Beleza? Vocês já devem lembrar disso. Vejamos um outro exemplo. 25 elevado a 1 meio. Nada mais é do que a raiz quadrada de 25. Quanto vale a raiz quadrada de 25? Vale 5. Ok? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Mais um exemplo. 16 elevado a 1 quarto. Isso é a mesma coisa que calcular a raiz de índice 4 de 16. Quanto vale isso? Vale 2, porque 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 8 é 16. Então, o número 2, 4 vezes é igual a 16. O importante aqui é que vocês saibam que se aparecer um número elevado, tipo assim, a 1 quarto, ou a 1 terço, ou a 1 meio, significa que ele está pedindo a raiz quadrada daquele número. Ok? E, por outro lado, se você tiver a informação de raiz quarta de 16, por exemplo, e estiver usando uma calculadora, você não vai ter a raiz quarta de 16 na calculadora. Mas você vai ter a maneira de elevar a 1 quarto na calculadora. Ok? Então vamos ver, aonde eu aplico isso? A aplicação é geral. As calculadoras não trazem um botão para cada raiz. Não existe lá um raiz de índice 5, um raiz de índice 6 e por aí vai. As planilhas eletrônicas também não escrevem funções para cada índice de raiz. Okay? Aqueles que já usam planilhas eletrônicas, tipo um exemplo assim o Excel, já devem ter visto que existe uma função para calcular a raiz quadrada. Mas para a raiz cúbica, a raiz quarta, a raiz quinta, não. Você vai ter que usar artifícios. Ok? Vamos lá. O importante aqui é saber que um número elevado ao inverso do índice de sua raiz é o mesmo que calcular a raiz com o referido índice. Tá? Essa é a importância desse evento, é vocês terem esse conceito.
Vejamos. São teclas comuns em calculadoras, independente da marca. Tá? Observe que ela fornece condições para você calcular qualquer valor de raiz. De forma direta, tem apenas a raiz quadrada. Então eu coloquei aqui uma calculadora. Tá? Tirei uma foto de uma calculadora aqui. Então observe, na calculadora tem lá 1 sobre x. Ela já vem específica. Aqui eu vou calcular o inverso. Tá? Eu tenho y elevado a x. Aqui eu estou fazendo uma potenciação. Tá? Onde nesse caso o x vai ser 1 sobre x. E aqui eu tenho a raiz quadrada de x. A raiz quadrada tem uma tecla específica, então vai direto. Não tem problema. Mas raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta não. Então, se a pessoa não sabe que se eu botar o inverso de um determinado índice de raiz e elevar, eu calculo a raiz, a pessoa não vai conseguir calcular, mesmo tendo uma calculadora na mão. Ok? Então, isso é a importância de conhecer isso. Tá? Veja bem, na planilha do Excel, por exemplo, uma das formas de se calcular a raiz enésima de um número é elevando esse número a 1 sobre n. Então, eu vou ter aqui um pequeno exemplo da planilha, onde nós temos aqui o número 27, que está aqui na B2, né, célula B2. Aí, o símbolo de acento circunflexo significa que é elevado, né, é como se fosse elevado à potência. E aqui estamos elevando a potência de 1/3. Isto é, estou tirando a raiz cúbica de 27, que o resultado é 3. Ok? Então, nós temos que raiz cúbica de 27, eu calculei usando 27 elevado a 1/3, que é igual a 3. Porque vocês sabem que 27, a raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 que multiplica 3 é 9, e 3 que multiplica 9 é 27. Perfeito? Então, vejam que é super importante saber que para calcular uma determinada raiz, pode-se elevar ao inverso do índice. Beleza? Captaram o conceito do dia? Tenho certeza que vocês vão utilizar isso na vida de vocês. Seja a área que for. Vai desde a área médica até a área de engenharia. Cedo ou tarde vocês vão usar uma planilha eletrônica, vocês vão usar calculadoras e possivelmente vão ter a necessidade de calcular raízes. Ok? Pessoal, esse foi o evento do dia. Ok? Foi raiz, potências, a sua relação e usabilidade. Ficamos por aqui. Encontro vocês no evento 09. Beleza? Aquele abraço a todos, bons estudos e vamos em frente.